A palavra personalidade é equivalente a eu no uso cotidiano. Na terminologia espiritual, a personalidade é também chamada de ego, ou às vezes de falsa personalidade. Termos que simplesmente distinguem aquilo que Gurdjieff chamava de natureza essencial e a personalidade adquirida no curso de nossa vida. A ideia de que cada um de nós possui uma natureza essencial, qualitativamente distinta de nossa personalidade adquirida, é básica para a psicologia sagrada. A essência tem sido descrita como aquilo que é da própria pessoa, os potenciais com que nascemos e não aquilo que adquirimos através de nossa educação, ideias e crenças. Em nossa essência, somos como crianças pequenas. Não há nenhum conflito entre nossos pensamentos, emoções ou instintos. Agimos corretamente e sem hesitação para manter o bem-estar que decorre de uma confiança indefensa no ambiente e nas outras pessoas. Como adultos, estamos cônscios de que possuímos algum tipo de potencial inconsciente salutar, porque de tempos em tempos nos conscientizamos de um estado de reconciliação com o ambiente, no qual nosso conhecimento se faz pela intuição, ou no qual agimos de forma altamente eficaz. Nesses momentos, sabemos sem saber como sabemos. Nosso corpo age, antes que saibamos o que pretendemos fazer, e nos ouvimos dizer uma verdade inesperada, antes que saibamos o que vamos dizer. A hipótese de que a faculdade de nos relacionar intuitivamente com o mundo deriva de uma natureza essencial com a qual nascemos, permanece intrinsecamente indemonstrável. No entanto, as tradições que nos legaram metodologias para alcançar os potenciais humanos superiores tendem a concordar que assim seja, e elas, em geral, opõem personalidade e essência no espectro do desenvolvimento humano. O legado desses métodos indica meios específicos pelos quais a energia física e a atenção interior podem ser estabilizados, cada um dos quais pode nos levar a sentir um aspecto da conexão de nossa essência com o ambiente e com outras pessoas. Aquilo que sentimos e percebemos através da essência é total, no sentido de que substitui a consciência de meu eu. Não há nenhuma consciência de meus pensamentos pessoais, nem de meus sentimentos individuais durante uma experiência com a essência. De modo que, nesse sentido, deixamos para trás a personalidade adulta e reentramos no estado mental da criança, antes da aquisição de uma personalidade. A estrela de 9 pontas do Eneagrama indica que existem 9 aspectos principais do ser essencial e que cada um deles pode ser abordado de maneira ligeiramente diferente. A busca de um aspecto específico da essência é motivado pelo fato de você sofrer com a falta dele. Por exemplo, se você for uma pessoa cronicamente medrosa, então terá sofrido a perda da confiança essencial da criança no ambiente e nos outros. Portanto, a busca da coragem será uma motivação em sua vida. Percebemos que algo de essencial está em falta em nossa natureza, naquelas ocasiões em que nos queixamos com nós mesmos de que estamos no automático, em que a vida se tornou tão mecânica que estamos alienados de nós mesmos. Estou farto de meus hábitos. Quero começar vida nova. São declarações indicadoras de que nosso próprio comportamento mecânico nos afasta daquilo que potencialmente é nosso. A percepção de que estamos agindo por força do hábito indica também a presença de um observador interno. Considere a diferença entre as afirmações "a vida é chata" e "estou chateado de mim mesmo". A mesma diferença no posicionamento da atenção é indicada em declarações tais como "estava com tanta raiva que me esqueci do que estava fazendo" e "eu me vi ficando furioso com ela".
A primeira indica que os sentimentos de raiva substituíram a capacidade de se observar, ao passo que a segunda indica a existência de uma consciência que permanece destacada. A alienação que sinto de mim mesmo é muitas vezes acompanhada por um desejo de me encontrar a mim mesmo, de descobrir meu verdadeiro eu, o que pode significar o desejo de despertar ou ativar a conexão com aquilo que é próprio da pessoa. A característica desta busca é diferente do desejo de regressar à segurança da infância, ou até mesmo do desejo de ser acariciado por um parceiro. A busca é motivada pela fome de algo além da vida ordinária, e muitas vezes é expressa nomeando-se aspectos particulares da essência humana. Quero aprender a amar as outras pessoas, ou quero reduzir meus apegos, ou ainda, quero achar coragem para agir. É como se determinado aspecto de nós mesmos se danifique no início da vida. E essa perda não nos ajuda a enfocar nossa busca. A busca daquilo que está em falta nos revigora e reanima nossa vida. Sentimos-nos neuróticos e então vamos fazer terapia. Sofremos e então aprendemos a meditar. A personalidade se desenvolve porque temos de sobreviver no mundo físico. Instaura-se uma contradição entre a confiança essencial da criança no ambiente e a realidade familiar que deve ser obedecida. Do ponto de vista de uma psicologia que inclua um conceito de essência, a personalidade se desenvolve com o intuito de proteger a defender a sua essência dos males e das injúrias do mundo material. O que isso significa é que um aspecto específico da conexão indefensa da criança com o ambiente está sob ameaça. E assim, a criança deve se proteger de qualquer mal futuro. Formar defesas para proteger um aspecto da essência humana ameaçado poderia ser denominado a perda da conexão essencial, ou a queda do estado de graça. Da perspectiva da psicologia genética ou do desenvolvimento, essa conexão essencial poderia ser descrita como o período de vida em que a criança pequena se relaciona com a mãe e com o ambiente de modo altamente sensorial, mas indiferenciado. Crianças pequenas não sabem a diferença entre si mesmas e os outros, e não têm limites nem defesas próprias. À medida que as crianças crescem, têm de desenvolver um eu separado, adaptado à tensão do começo da vida em família. A psicologia ocidental, porém, não atribui nenhum aspecto particular de consciência a essa conexão primordial e indiscriminada, nem enfatiza a importância de nos reconectarmos a essas percepções originais. Seja qual for o ponto de vista, amadurecemos com uma combinação ímpar de talentos, interesses e defesas, que tornam cada um de nós único. Por fim, a mobilidade de nossa atenção se restringe às preocupações que adquirimos, e com esse deslocamento da atenção, a conexão da essência com o ambiente e com os outros é esquecida e relegada à vida inconsciente. O substituto da conexão com a essência é aquilo que a tradição espiritual denominaria de falsa personalidade, um conjunto de ideias e de crenças que obtivemos imitando nossos pais, aceitando nossas perdas e aprendendo a fingir. Como adultos, no entanto, retemos ainda alguma conexão com a memória de nossa essência, conexão esta que recordamos em expressões como: quando eu era feliz, quando eu não tinha medo de nada, quando eu tinha o coração aberto para o amor. Além disso, sabemos que as percepções de nossa essência ainda existem no inconsciente, porque, como adultos, ocasionalmente nos conscientizamos delas em momentos quando estamos fora de nós mesmos, ou em momentos de extrema necessidade. Depois que a atenção se desviou de sua conexão interna com a essência,
perdemos o que era nosso e ficamos, por assim dizer, pasmados, olhando o mundo material, onde a satisfação vai e vem, e onde raras vezes nos sentimos totalmente em segurança e em paz. Nossa sobrevivência depende da criação de um conjunto eficiente de limites e defesas, o que é naturalmente incompatível com viver a vida em harmonia indefensa e altamente sensorial com o ambiente e com outras pessoas. Se, porém, os medos e os desejos de nossa personalidade adquirida começam a fraquejar e a aparecer, aquilo que eu sinto mais do que aquilo que sou realmente, então o anseio de encontrar meu eu real é despertado, como se fosse um chamado de voltar para casa. Reaprender nossas conexões originais com o ambiente e com outras pessoas pode ser considerado como um caminho de volta para casa. E esse caminho implica a integração entre uma personalidade madura e a capacidade de vivenciar deliberadamente os diferentes aspectos da essência. A esperança é o que os talentos e as habilidades do adulto maduro possam se tornar o veículo através do qual as capacidades da essência sejam usadas para o bem comum. Há um ditado sufi que se aplica à relação entre a personalidade e a essência. Diz: tornar-se aquilo que você era antes de ser, com a lembrança e a compreensão daquilo que você veio a ser.